se encontram nestes problemas, e eu penso que é sobretudo um sinal para que a solução reproduza nos clientes e sobretudo no sistema financeiro alguma credibilidade, por um lado. Mas por outro lado também pode gerar aqui alguns problemas. Eu gostava de deixar esta questão vincada. Ainda hoje, portanto, sem saber que este ia ser um dos temas, algumas pessoas na rua, na conversa do dia-a-dia, as pessoas da economia real colocavam este problema, e colocavam o problema de, eventualmente, porque €1 ou porque um valor tão baixo para comprar. E pode passar a ideia de que qualquer português, às vezes pode passar em termos de comunicação financeira, qualquer português pode comprar um banco, pode ser titulado um banco, se as coisas não forem bem explicadas. Agora, o que é facto é que, por trás disto, para mim, acho que há também a necessidade dos próprios atuais acionistas, de muitas das pessoas que estão envolvidas no problema, de certa forma, não perpetuarem esta questão em termos públicos, e, por outro lado, também o Governo vê-se, aliás, esta decisão tem que ser sufragada ou tem que ser autorizada pelas autoridades públicas, não é ainda líquido, digamos que as coisas, às vezes o que parece depois deixa de ser, mas aquilo que me parece é que é uma solução que pode, e sobretudo assenta numa expectativa por parte de quem investe, de que, por exemplo, o valor das ações e que os ativos acabem por se valorizar durante os próximos tempos. Aquilo que me parece é também que esta oportunidade é uma oportunidade para o Governo, uma oportunidade ótima, porque resolve um problema que, do ponto de vista público, estava a ter e a atingir algumas proporções, o que, paralelamente a outros problemas, não estava a ser agradável para o próprio Governo. Agora, dito desta forma, parece que a solução está encontrada. Vamos ver os próximos tempos, até porque, exemplo que aconteceu no caso da PT, aquilo que parecia deixou de ser, e portanto vamos ver que tipo de reações é que o mercado financeiro, os mercados financeiros acabam por ter face ao que aconteceu nas últimas horas e neste último dia. Alda, acha que pode ser uma boa solução? Pelo menos os clientes estão otimistas com esta solução encontrada? Os clientes têm manifestado algum conforto com esta saída. Na verdade, nós estamos a assistir a uma recomposição da banca, não é? Não é só esta compra. O Banifos também anunciou a intenção de comprar o Banco Mais, que também é um pequeno banco que não está cotado em bolsa, e portanto aquilo que estamos a assistir, e aliás é característico dos momentos de grande crise económica, grande crise financeira, é justamente haver um processo de concentração, de recomposição da propriedade e, portanto, da finança, naturalmente, que passaria por aí. Esta pode ser uma solução, veremos como é que, como dizia, vamos ver como é que todo o processo se desenrola, qual é a credibilidade e a garantia que o comprador dá em relação ao negócio, porque, na verdade, o comprador aqui não se limita a comprar aquilo que são os ativos do banco, compra também o passivo e, portanto, ao assumir essa responsabilidade, na verdade, tem que haver uma condição que é de que o comprador tenha garantias para poder ser um comprador fiável e que vá resolver este problema. Não se pode aceitar e o Estado não poderá aceitar se vier a chegar à conclusão, que eu não estou a dizer se vai ou se não vai, não sei. Tudo aquilo que sei é o que é divulgado na comunicação social. Sabemos, por exemplo, que a própria empresa compradora, desde há um mês para cá, já viu as suas próprias ações, desde que começou a manifestar esta intenção, viu as suas próprias ações em bolsa subirem 15% e, portanto, enfim, o mercado financeiro é, na verdade, muito caótico para se poder dizer com antecipação com que grau de confiança é que o negócio pode ser conduzido. Analisando as coisas neste ponto, a entidade reguladora, que é o Banco de Portugal, é quem terá que se pronunciar sobre esta matéria. É pelo menos positivo que o Governo tenha desde já se demarcado e ter dito que não pretende injetar dinheiros públicos no Banco Privado Português, tenha-se demarcado destas O Governo últimas... tinha anunciado isso com a maior clareza já há bastante tempo e, bem, em nosso entender, não devia fazê-lo, não havia nenhuma justificação para que houvesse uma injeção de capital neste banco. Claro que era preciso tentar encontrar um negócio que fosse um negócio que resolvesse a situação dos clientes do banco, que estão há muito tempo, há demasiado tempo, à
à espera de uma solução para a sua situação, a resolver o problema dos trabalhadores do banco, que obviamente também têm a sua situação profissional posta em causa nesta situação, e portanto o Governo tinha que procurar criar o clima para que um negócio desta natureza, como este, enfim, eventualmente poderá vir ou não a resultar, mas que pudesse vir a surgir em termos de cenário, foi o que fez bem, não tinha que fazer outra coisa a não ser isto. Concorda verdade, quando o João diz que a imagem do Governo sai melhor no sentido em que dizia que o Governo fez o que devia ser feito, ou seja, e livra-se de um problema que tinha caso não conseguisse encontrar um grupo interessado na compra do BPP? Se este negócio se vier a comprovar e se o problema se resolver por esta via, evidentemente que isso resulta para, enfim, para boa energia geral e, portanto, desse ponto de vista, acho que sai o Governo bem, com certeza, se me põe as coisas nesses termos, com certeza que sim, que sai bem nesse processo, pelo menos é uma forma de compensar o desastre que tem sido a intervenção noutros bancos, nomeadamente no BPN, onde já se investiram, onde a Caixa Geral de Depósitos já investiu, que é o Banco do Estado, esse sim que nos interessa particularmente e que deve ter um papel absolutamente central na recomposição da economia e no recuperar da economia, e já lá vão mais de 2 milhões de euros para o BPN e, portanto, isso sim, isso é que é preocupante. Isso aí é perturbador, sobretudo porque não existem contrapartidas, não existem garantias nenhumas para o Estado em relação a esta garantia que é dada dos recursos públicos. João, concorda que este caso do BPN serviu talvez para o Governo perceber que tinha que ter outra atitude com outras instituições bancárias? Sim, eu penso que sim. Eu penso que sim. Aliás, hoje já se fala muito da reprivatização do BPN e, portanto, do BPN voltar às mãos de privados, o que de certa forma põe em questão todo o investimento feito, porque de certa forma o que aconteceu foi, o que está a acontecer é que o Estado está a resolver. Saber como é que se recupera. Como é que se recupera. Como é que se recupera esse investimento. Mas tem havido muito investimento público num banco que era privado, portanto, que logicamente estamos a ver, e eu acho que ainda muitas outras coisas vão aparecer. Realmente, eu acho que nessa altura o Governo rapidamente tomou uma decisão e talvez não tenha tomado a melhor decisão. Acho também, há aqui uma coisa que me parece importante referir, é que todas estas questões de caráter financeiro são muito importantes. Aliás, eu acho que se fala demasiado da economia, entre aspas, financeira, ou das questões financeiras da economia, e nos esquecemos muito também das questões reais. Estas decisões, quanto ao PPN, quanto ao BPP, têm que ser vistas e analisadas também do ponto de vista do seu impacto na economia real, dos clientes que são empresários, dos clientes que são chefes de família, e eu acho que todas estas intervenções devem ter uma condição, ou devem ter algumas condições que são fundamentais, desde logo as de alimentarem e as de estarem sempre ao lado das microempresas, das pequenas empresas, eu diria da economia até das famílias empreendedoras, porque o que me parece mais importante é que, resolvido um problema... Mas não estão, como sabe, não é? Mas não estão. Justamente não estão. Aliás, as pequenas e médias empresas, justamente, a grande queixa que fazem é na dificuldade que têm de acesso ao crédito. Exatamente. E era aquilo que eu dizia inicialmente. Nós não podemos deixar passar. E aí acho que os governos têm um papel muito importante para que não passe esta mensagem, eu diria, muito simplista, de que alguém compra um banco por €1, e que isto é um jogo meramente financeiro, mas que depois não terá nenhum tipo de impacto na economia real. E as pessoas sabem o que sentem no dia-a-dia da economia real, do pequeno empresário, do microempresário, da família, que tem todo um conjunto de burocracias, não tem o Governo a resolver-lhe o problema, nem a ser a autoridade, enfim, supra para resolver o problema, e eu acho que é isso que é fundamental, ao nível das autarquias, ao nível das pequenas autarquias até, é encontrar soluções, essas sim, soluções importantes, onde a banca passa a ser subsidiária, passa a ser, digamos, ter uma intervenção que tem que ir de encontro àquelas que são as necessidades das pessoas. Sim, para isso temos um banco que é o Banco Nacional, que é a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral é preciso olhar para a Caixa Geral de Depósitos como uma instituição financeira que tem que prestar aquilo que é o serviço público, justamente no momento em que é preciso relançar a economia, como diz, estou de acordo consigo, em que é preciso que haja um apoio àquilo que é a capacidade de investimento, seja individual, seja dos pequenos empresários a título individual, seja das pequenas e médias
médias empresas, e esse suporte, essa segurança, não está a ser feito o trabalho de investir aí e de apoiar esse investimento